Quanto tempo haverá entre o fim da guerra com Gog e o início da tribulação? Já sabemos que tanto o período de queima das armas como a tribulação, ambos duram 7 anos. E, obviamente, a metade de 7 anos são 3 anos e meio. O período de 7 anos de queima das armas, quando Israel irá vencer a Gog e desfrutar dos seus despojos, não poderá passar da metade da tribulação, porque a partir da metade da tribulação, os judeus não poderão mais estar em Israel, muito menos desfrutar de qualquer coisa da sua terra, mas sim terão que fugir pelo mundo afora devido à perseguição intensa. Portanto, os 7 anos que Israel queima as armas já acabaram. Logo, os 7 anos de queima das armas, obrigatoriamente, têm que acabar no máximo até o meio da tribulação. Esse é o prazo máximo. E os 7 anos de despojo não podem ultrapassar esse prazo. Podem até terminar antes do prazo, mas nunca depois, tal como foi explicado. Mas quando colocamos esses 2 períodos numa linha cronológica, nos salta à vista algo extremamente revelador, que nos leva a descobrir 3 coisas impressionantes. Se o período de 7 anos de queima das armas termina, no máximo, na metade da tribulação, logo, o mesmo período começaria pelo menos 3 anos e meio antes da tribulação iniciar. Resumindo, a guerra contra Gog acabará no mínimo 3 anos e meio antes de começar a tribulação. E isso é incontestável se cremos que Deus realmente cumpre a sua palavra cabalmente. Então vamos à nossa primeira descoberta. O tempo mínimo entre o fim da guerra contra Gog e o início da tribulação é de 3 anos e meio. Mas talvez você pergunta, e o arrebatamento da igreja? Se essa guerra acaba pelo menos 3 anos e meio antes do início da tribulação, a igreja, por sua vez, já terá sido arrebatada há muito mais tempo que isso. E esta é a razão. Antes da guerra com Gog, Israel terá que enfrentar outra grande guerra, mas contra a Palestina. E a igreja será tomada e levada antes destas 2 guerras. A ordem dos eventos é a que vemos nesta lista. A igreja é arrebatada, em seguida a guerra contra a Palestina e a guerra contra Gog, se passam 3 anos e meio no mínimo e a tribulação começa. Mas nós podemos demonstrar isso? Sim, basta compararmos o que se diz destas 2 grandes guerras. Gog virá nos últimos dias. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog. Nessa época, Israel estará gozando de paz e segurança, como nunca antes. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Se está dizendo que não há mais quem os espante, é porque já não há mais o morador inimigo de Gaza. Eu, Deus, vos destruirei a Gaza até que não haja morador. Então aqui, Israel já terá vencido ao seu inimigo vizinho mais próximo, que é a Palestina. Israel viverá sem muros. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Isso é inconcebível com a presença dos palestinos no território israelense. Portanto, quando se cumpra esta passagem de Ezequiel, Israel já terá superado completamente o problema palestino. Essa profecia sobre habitar sem muros é impressionante porque hoje o maior muro que existe em Israel é justamente o que separa o território palestino do território judeu, justamente por motivos de segurança. Quando Gog chegar, já não haverá mais estes muros há um bom tempo. Na época da guerra contra a Palestina, Deus ainda está juntando o povo de Israel disperso. Porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Porém, na passagem que fala de Gog, os dispersos já chegaram e já se estabeleceram na terra há muito tempo. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações. Perceba também que a terra de Israel agora já foi tirada de entre as nações. Ela foi tirada da Palestina. Antes de Gog, Israel já estará desfrutando de grandes despojos. Despojos são coisas conquistadas de uma guerra anterior.
Senhor. Mas de onde vêm estes despojos? Da Palestina, que será completamente destruída e desocupada. E finalmente Israel terá a posse dessas terras. Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. E eu vos destruirei, até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon. Portanto, quando Gog chegar, o povo judeu já estará vivendo seus novos tempos de vacas gordas, possuindo há algum tempo bens, prata, ouro e gado dentro da sua própria terra. Veja isso em Ezequiel, capítulo 38, versículos 12 e 13. Com isso, se confirma que o conflito final contra a Palestina vem bem antes do início da guerra contra Gog, já que entre estas duas guerras haverá um bom tempo de paz e segurança em Israel. Então a nossa lista dos próximos eventos vai ficando ainda mais completa. A igreja é arrebatada, em seguida começa a guerra contra a Palestina, logo o período de paz e segurança, e então começa a guerra contra Gog. Vem os 7 anos de queima das armas, e por volta da metade desse tempo começará a tribulação. Logo então se dá o meio da tribulação, quando os judeus terão que fugir da sua terra, acabando assim os 7 anos da queima das armas. E por fim, o final da tribulação, quando Jesus volta visivelmente e começa a reinar na terra. Mas o que nos confirma que o arrebatamento ocorre antes da guerra com a Palestina? A palavra de Deus mostra isso. Se vai existir um momento em que Deus tira a sua igreja do mundo, o momento será esse. Por várias vezes, profetas do Antigo Testamento, sem saber, falaram que Deus esconderia alguns. Isso você pode ler nos versículos que aparecem neste slide. Mas quando será isso? O profeta Sofonias, cujo nome significa em hebraico "o Senhor escondeu", situa esse evento imediatamente antes da guerra da Palestina. Ele profetiza que uma nação não desejável, composta de todos os mansos da terra, seria escondida antes do tempo da ira, mais precisamente antes do confronto final com a Palestina. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada. Note que nessas passagens você encontra a palavra antes 3 vezes no mesmo texto. E sobre o significado da nação não desejável, você pode ler em Romanos capítulo 9, versículos 25 e 26, Romanos capítulo 10, versículo de 19 a 21, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, e Oséias capítulo 1, versículo de 9 a 10 e capítulo 2, versículo 23. Assim, está claro que antes de Gog haverá uma guerra final contra a Palestina, e ainda antes dessa haverá um grande evento escatológico que se cumprirá. A nação não desejável será escondida. Então a segunda descoberta é: haverá um bom tempo de paz e segurança entre as guerras contra a Palestina e contra Gog. Agora perceba que 2 períodos separam o arrebatamento do início da tribulação. Entre as guerras da Palestina e de Gog, um certo tempo de paz, segurança e prosperidade. E do fim da guerra de Gog até o início da tribulação, pelo menos 3 anos e meio. Esses 2 períodos não podem deixar de se cumprir na história futura. Mas a grande pergunta que fica é: quanto tempo haverá de paz, segurança e prosperidade antes da vinda de Gog? Se respondermos a esta pergunta, saberemos também dizer quanto tempo separa o arrebatamento do início da tribulação. Certamente não será um tempo curto, pois as Escrituras, em Ezequiel capítulo 38, dão um grande destaque para esta época. Mas vamos tentar fazer uma estimativa razoável, tomando em conta alguns acontecimentos importantes que não podem faltar dentro desse período. Vamos calcular, por exemplo, todo o tempo que demorará a batalha com a Palestina, o que não será tão rápido, mais o tempo para evacuar completamente a região de Gaza com a devida aceitação internacional, o que levaria bastante tempo. Fora isso, todas as reformas necessárias para derrubar os muros e estabelecer a paz definitiva em Israel, tornando uma das nações mais seguras do mundo. Também teremos que somar o tempo para que os judeus do mundo todo se mudem com as suas famílias à Terra Santa, comprem casa, abram suas empresas, etc. Convém lembrar que para que os judeus de todo o mundo se convençam
intenção de migrar para Israel, será preciso que durante alguns anos essa nação mostre que lhes oferece mais segurança em todos os sentidos do que os países onde eles vivem atualmente. Por isso, temos que calcular também o tempo que Israel vai demorar para atingir este crescimento econômico e social tão elevado e permanecer nesse patamar. Por fim, contemos também quanto tempo vai durar toda a guerra com Gog, desde a mobilização das tropas inimigas até o fim dessa horrível guerra. Isso talvez possa demorar no mínimo um ano. E você acredita que todo esse período entre a guerra com a Palestina até o final da guerra com Gog será de apenas um ano ou dois? Somente 2 anos são suficientes para acomodar e se cumprir tudo isso que falamos? Pessoalmente, imagino que não será menos de 3 anos. E se dissermos 3 anos e meio, teremos outra grande surpresa. A terceira descoberta, o intervalo entre o arrebatamento e a tribulação. O que pudemos descobrir até agora é que entre o arrebatamento da igreja e a tribulação são necessários que se cumpram 2 períodos de tempo. Número 1, um período de no mínimo 3 anos e meio, desde o fim da guerra de Gog até o início da tribulação, essa foi a primeira descoberta, mais um período anterior de paz, segurança e prosperidade depois da guerra da Palestina até a chegada de Gog. Essa é a segunda descoberta. Considerando tudo o que pode suceder dentro do tempo de paz e segurança, não seria exagero pensar que todo esse tempo seja também de 3 anos e meio, o que totalizaria 7 anos. Essa seria, então, a distância de tempo entre o arrebatamento da igreja e o início da tribulação, o que é algo extremamente revelador nesse nosso estudo, porque seriam os mesmos 7 anos de vacas gordas e os mesmos 7 dias anteriores ao dilúvio, conforme temos acompanhado nessa série de vídeos. Israel viveria 7 anos da maior prosperidade da sua história antes dos 7 anos de tribulação começar. O mesmo aconteceu nos dias de José, quando houve 7 anos de fartura antes dos 7 anos de escassez mundial. Da mesma forma, Noé já havia sido escondido dentro da arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 7, versículos 7 e 10. E dentro da arca ele já estava fechado e separado do mundo. E durante esses mesmos 7 dias, todos de fora continuavam comendo e bebendo. Jesus disse, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Mateus 24, versículo 28 e 29. Tanto a tribulação quanto os dias anteriores ao dilúvio têm a duração de 1 semana. No caso da tribulação, 1 semana de anos, conforme disse o profeta Daniel. Veja que tudo isso confirma novamente a tese que eu proponho nessa série de vídeos de que a igreja pode ser arrebatada 7 anos antes da tribulação começar. O link está na descrição desse vídeo. Concluímos, portanto, que a igreja não só será arrebatada antes da tribulação, mas sim será arrebatada bem antes da tribulação começar. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, estamos muito longe de passar pela tribulação.